1 Reis, capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel, e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros, e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos, e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra, e disse: Notai agora, e vede, como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos, e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros, e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: Assim diz o Senhor, visto toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns, que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, e lhe disse: Vai, e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso.
e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e perejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista dos Círios, e subiu a Afeca, para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-me. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança, e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E, como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta, e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição,
A tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria.